Bom dia a todos. Gravando um vídeo aqui, já tem um tempinho aí que eu não tenho gravado vídeos. Meu nome, Diego de Lúcifer, sacerdote de Umbanda, mestre de alta magia, feiticeiro de Quimbanda. E hoje eu vou falar uma questão aí que eu ouvi de um irmão, né? Falando sobre a questão de Exu e Pombogira não serem ancestrais, ou até serem ancestrais, mas nem todos são reconhecidos como ancestral. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E vamos lá, pessoal, né? Exu e Pombogira são ou não são ancestrais? Será que eles são ou não são ancestrais de fato? A pergunta é bem simples. Quando nós falamos de ancestralidade, nós não estamos falando só de Exu e Pombogira. Nós estamos falando de diversos ancestrais. Tem pessoas que têm ancestralidade com Preto Velho, tem pessoas que têm ancestralidade com Caboclo, tem pessoas que têm ancestralidade com N situações. E por quê? Vamos lá. Umbanda e Quimbanda. O que é Quimbanda? E o que é Umbanda? Aqui no Brasil, tanto a Umbanda quanto a Quimbanda viraram cultos, viraram religiões. Mas se você for pegar na raiz, Angola, o Exu e a Pombogira, eles são o quê? Nada mais, nada menos do que o ancestral. Então, se você for pegar a Quimbanda na raiz, né? A Quimbanda na raiz, aquele cara, o Inganga, ou o Quimbanda, né? Que também no Brasil traduziram ele para curador. Porque na verdade é o Quimbanda. O que traduz o Quimbanda? Quimbanda, ele é o curador. Ele é aquele cara que pratica a cura. Umbanda, só com M no inicial, né? E aí traduziram para o brasileiro, para o português, e colocou-se o U na frente. Então, o Quimbanda é o cara que pratica a Umbanda. O curador, aquele que pratica a cura, certo? Se formos na raiz, nos povos Bantu, principalmente os Congo e Angola, os angolanos principalmente, quando o mais velho, daquele que ensinava o seu mais novo, quando ele morria, o que acontecia com ele? Ele não era enterrado em cemitérios como é hoje. Ele era enterrado em um local dentro da casa. Então ali era o túmulo daquele sacerdote. Ele deixava o seu mais novo, o seu sucessor, né? E posteriormente esse sucessor seria também um Quimbanda. Então, o Quimbanda mais velho ensinava o Quimbanda mais novo. E aí, após o falecimento desse Quimbanda mais velho, né? O Quimbanda mais novo assumia. E ele trabalhava com o quê? O que nós chamamos hoje de Exu e Pombogira, Caboclo, Preto Velho, que na verdade são baculos, espíritos de ancestrais, baculos. Chega aqui no Brasil a corruptela Exu e Pombogira, trazido, por exemplo, Exu, a divindade iorubana, né, Exu, e Pombogira, né, Pombogira, né, que é a corruptela da divindade Pambundila, ou Pambudila, que traduzindo são as mesmas coisas, entre aspas, fazem as mesmas coisas, têm as mesmas atribuições, só que são divindades de panteões diferentes. Pambundila, divindade dos povos Bantu, e Exu, divindade dos povos Yorubás. Pambundila e Exu têm as mesmas características, têm as mesmas atribuições, que é o que? A divindade das encruzilhadas. Apesar de que tem muito mais atribuições, mas é a divindade das encruzilhadas, certo? Não só das encruzilhadas, mas
uma das suas atribuições é a divindade dos caminhos, né? Uma das suas atribuições, a divindade dos caminhos. Traz-se para o panteão brasileiro, né? E dá essa mesma nomenclatura às entidades, principalmente o Exu Mulher, né? Recebe o nome de Pombogira, né? E o Exu masculino, Exu. E aí isso vai se perpetuando até os dias atuais. Então, Diego, quer dizer que Pombogira e Exu são somente nomenclaturas. São somente nomenclaturas para designar o seu ancestral, que é aquele que trabalha com você. Só que a divindade Exu e a divindade Pomboindila são divindades. Exu e Pombogira ainda são entidades que estão no processo de divinização. Eles ainda não são divindades. Eles estão no processo de divinização. E aí, quando a gente fala de Exu e quando a gente fala de Pombogira, nós estamos falando dos compadres e das comadres, né? Erin de Logum. Quem joga Erin de Logum sabe do que eu estou falando. Exu e Pombogira não se mostram aqui nesse oráculo. Exu e Pombogira não se mostra nesse oráculo. Porém, quando nós verificamos que a pessoa tem alguma necessidade, né? Alguma necessidade com esses ancestrais, ele se apresenta aqui no nosso jogo como Egum ancestral. Ele não se apresenta, por exemplo, como Exu e Pombogira direto. Não se apresenta como caboclo, não se apresenta como preto velho. Ele se apresenta primariamente no Erin de Logum como Egum ancestral. Então, ele é um ancestral daquela pessoa e precisa ser cultuado. Então, muitas das vezes aparece no nosso jogo que a pessoa precisa cultuar essas forças, precisa cultuar esses ancestrais. Então quer dizer, Diego, que todo Exu e toda Pombogira, ele é um ancestral? Necessariamente ele não é um ancestral. Necessariamente ele não é um ancestral. Mas tem gente igual eu, por exemplo, depois que entrei pro Ifá, depois que eu entrei pro culto tradicional e comecei, né, os meus jogos no Erin de Logum, que é o jogo de Búzios, eu fui identificando futuramente entidades que até então eu achava que eu não tinha, passaram a se manifestar primeiramente no jogo de Búzios, mas começaram a se apresentar como Egum ancestral. E aí, pela perícia, né, vamos falar assim logo, pela perícia da pessoa, do sacerdote, ele vai esmiuçando aquela situação até ele achar a entidade ali, naquele emaranhado de situações. Então, primariamente, você não acha Exu e Pombogira, Caboclo, Preto Velho e outras entidades aqui no Erin de Logum. Mas no Erin de Logum, primariamente, ele se apresenta como um Egum ancestral. Um Egum ancestral. E aí, o que a gente denota? Pessoas que, por exemplo, que vêm da Quimbanda, que vem denotando, que vem criticando, que vem falando o posicionamento de alguns sacerdotes, principalmente sacerdotes de Ifá e do culto tradicional, que acha que não conhece Exu e Pombogira. Na verdade, Exu e Pombogira não tem religião. Exu e Pombogira se manifestam na Quimbanda, Exu e Pombogira se manifestam na Umbanda, Exu e Pombogira se manifestam no Candomblé, né? Mas cada um apresenta-se naquela determinada egrégora. E aí é que tá. O Exu e a Pombogira que se apresentam nesses cultos automaticamente é ancestral daquela pessoa? Nem sempre. Nem sempre. Existem dois tipos de ancestralidade, ou eu acho que até três ancestralidades. A primeira ancestralidade, sim, a entidade é uma entidade consanguínea, aonde essa entidade, ela está atrelada ali à ancestralidade daquela pessoa, daquele indivíduo, de 3 até 5 gerações atrás. Então, não significa que você
que aquela pessoa, vamos digamos assim, morreu hoje, e daqui a pouco já está voltando do plano espiritual e já virou um preto velho, já virou uma pombogira, já virou um Exu. Não. Essa entidade ou esse espírito vai passar por um processo no plano astral até voltar se tornando uma entidade. Então, dentro do plano espiritual, que é o processo que nós conhecemos, que é o processo de Inganga, né? Diego, o que é o processo de Inganga? O processo de Inganga ele é similar à roda de Sansara, né? Você morre, passa pelo processo no plano espiritual. Em alguns casos você volta como uma entidade, báculo, ou você volta e reencarna. Algumas pessoas não reencarnam mais. Elas se tornam uma entidade, um báculo. E aí se torna um báculo. Volta para o plano físico e vai trabalhar com seus médiums. Lembrando que o nome correto, a nomenclatura correta é báculo. No Brasil, nós adotamos outras nomenclaturas, como é o caso, por exemplo, Exu, Pombogira, Caboclo, Preto Velho, mas todos eles são báculos. Todos eles são báculos ancestrais. Volta para cá, para o plano espiritual, e aí vai começar a trabalhar com seu médium. E aí esse processo muitas das vezes leva-se anos para que algo desse tipo aconteça. Então, quando as pessoas falam Exu e Pombogira não são ancestrais, são. Porém, normalmente esses ancestrais que se apresentam como Exu e Pombogira são ancestrais que muitas das vezes são consanguíneos, mas de 3 a 5 gerações passadas. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma Pombogira, né, que eu fui identificá-la. Ela é uma ancestral minha, atrelada inclusive à magia, atrelada inclusive à bruxaria, né? Uma ancestral de linhagem familiar, principalmente materna, e que ela se apresentou inicialmente aqui no meu jogo como uma entidade, como um egum familiar, um egum ancestral. Então ela se apresenta no Erin de Logum dessa forma. Óbvio que em cada oráculo você vai identificar essa ancestralidade de uma forma. No Erin de Logum você vai identificar essa entidade como um egum ancestral. No jogo de Exu, no oráculo de Exu, normalmente você já vai identificá-la como um báculo, como um Exu, como uma pombogira. Então vai depender da tradição familiar, da tradição de Quimbanda, vai depender da tradição que essa pessoa está inserida, né? Essa tradição inserida em uma determinada situação, você consegue identificar esse tipo de entidade. Então vai depender de família para família, vai depender de tradição para tradição. Então você consegue acessar esse tipo de entidade através dos oráculos. Não é todos os oráculos. Oráculo de Exu, jogo de búzios, né? São oráculos específicos. Tem gente aí que diz que consegue acessar esse tipo de energia através do tarô. Como, não sei, mas diz que consegue acessar isso através do tarô. Beleza? E Diego, a pessoa consegue acessar isso através do tarô? Não sei, mas tem uns doidos aí que estão conseguindo acessar essa força aí através do tarô. Como, eu não sei, mas estão conseguindo também fazer essa proeza, né? As formas que eu aprendi foram Erin de Logum. Dá para você acessar essas forças através do Erin de Logum, mas você precisa ter perícia para isso. Não é qualquer um que consegue acessar essas ancestralidades através do Erin de Logum. Você consegue acessá-la primariamente, por exemplo, na Quimbanda, através do oráculo de Exu, né? Tem o oráculo de Báculos também, né? Ou Vititingombo na Quimbanda Congo, ou nas tradições Congo, que também conseguem acessar esse ancestral, e por aí vai.
Então a forma de se descobrir essa ancestralidade é através de um oráculo e de um oraculista experiente. Não é qualquer pé rapado que consegue ver isso, né? Você tem que ter perícia, você tem que estar apurado para você conseguir enxergar esse tipo de situação aqui no jogo. Então, quando eu escuto pessoas falarem que Exu e Pombogira são ancestrais ou não, isso vai depender muito do grau de ancestralidade daquela pessoa para com aquele espírito. Então, necessariamente não significa que todo Exu e que toda Pombogira vai ser seu ancestral. Mas, sim, existe uma parcela dessas entidades e existem casos em que sim, Exu e Pombogira vão ser seus ancestrais. Muitas das vezes de 3 a 5 gerações atrás. Então não é todo mundo que carrega, por exemplo, a tia que virou Pombogira, o tio que virou Preto Velho, ou o avô que virou Caboclo. Isso vai depender muito da ancestralidade de cada pessoa, da árvore genealógica de cada pessoa, né? Então, quando a gente fala que Exu e Pombogira não são ancestrais, são, porém existe o grau. O primeiro, como eu disse, é um ancestral consanguíneo de 3 a 5 gerações atrás. Isso é identificável dentro dos oráculos. O segundo, ancestralidade por pacto. Sim, ancestralidade por pacto. Na Quimbanda isso é muito comum. Quando você se inicia numa tradição de Quimbanda, numa família de Quimbanda, automaticamente quando você se inicia, você faz um pacto com essa entidade. E aí ela passa a ser o quê? Sua ancestral, sua família. Então sim, a primeira, identificado dentro de um oráculo, aonde Exu e Pombogira ou as entidades são identificadas como seus ancestrais, de 3 a 4 gerações atrás. De 3, né? De 3 a 5 gerações atrás. E você tem o ancestral por pacto, aonde você vai para uma tradição, você vai para uma família, mais para a questão da Quimbanda, né? Que tem a situação da pactuação, né? E aí, através da pactuação, este espírito ancestral, Exu e Pombogira, passam a ser o seu ancestral consanguíneo por conta do pacto. E necessariamente ele não vai ser seu ancestral logo de cara. Vai precisar que você faça o pacto, uma iniciação. Depois que você fez a iniciação, e você fez o seu pacto, aí aquele espírito passa a ser seu familiar consanguíneo, por causa do pacto. Então existem esses dois tipos de ancestralidade. A terceira, mais comum, por exemplo, na Quimbanda não, na Umbanda e no Candomblé, em que a entidade é por afinidade. Então não necessariamente não é um ancestral. Ela vai se afinizar a você. Ela vai se afinizar a você. E se ela vai se afinizar a você, ela é uma entidade que você adentrou, por exemplo, a um terreiro de Candomblé, se adentrou a um terreiro de Umbanda. E aí, no desenvolvimento, você vai desenvolver aquela entidade. O famoso desenvolvimento mediúnico, principalmente na Umbanda, aonde você desenvolve o Preto Velho, aonde você desenvolve o Caboclo, aonde você desenvolve as linhas de Umbanda, como é de praxe, na grande maioria das casas de Umbanda. No Candomblé, normalmente, eu não posso, até porque não sou do Candomblé, mas existe uma forma lá quase similar à que eu falei, aonde o sacerdote, o Abalorixá, ou Yalorixá, faz o jogo e assenta o casal Exu e Pombogira. E aí, no caso, vai depender de sacerdote para sacerdote. Tem casas de Candomblé que identificam essa ancestralidade, veem a necessidade da pessoa cultuar essa ancestralidade, e aí ele vai lá e assenta Exu e Pombogira para a pessoa. Assenta Exu e Pombogira para essa pessoa, né? Porque vê a necessidade dessa pessoa
cultuar essas forças, cultuar essa ancestralidade, e aí vai lá e assenta esses Exus para aquela pessoa. Então acontece sim de você ter pessoas. Eu recentemente peguei um caso similar, né, em que a pessoa chegou na minha casa, não era iniciada, mas ela tinha ali o seu casal tutelar, seu casal não, seus Exus, seus 3 Exus, né, assentados por um sacerdote de candomblé. Então, acontece esse tipo de situação em que no candomblé se assenta Exu e Pombogira pro cara. Às vezes o cara não é nem sacerdote, não é nem Ialorixá, mas acaba se vendo em oráculo a necessidade de cultuar essas forças, a necessidade de cultuar Exu e Pombogira, e aí a gente vê a situação do jeito que tá, ou a situação do jeito que é. Então é que nem eu falo. As pessoas precisam entender que existe diversas formas de ancestralidade. Diego, então quer dizer que o ancestral que é assentado no candomblé, como Exu e Pombogira, também é ancestral? No oráculo de candomblé, que também na grande maioria das casas é o jogo de búzios, só que visto de uma outra forma, não como por exemplo no Ifá e no tradicional, que é jogado por Odu, né? Existe a outra forma que o candomblé joga, o Erin de Logum, e nessa outra forma que normalmente alguns que eu conheço, pelo menos a forma que eu estudei, que no candomblé se joga por orixá. Mas como eu não sou o babalorixá, como eu não sou o ialorixá, né, eu não sei a forma que cada casa adota. Mas normalmente se utiliza dentro do candomblé a forma oracular do Erin de Logum, aonde se joga por orixá e não por Odu. Então você faz o jogo de búzios por orixá e não por Odus, como é tradicional no culto de Ifá e no culto tradicional. Então, acontece essas situações. E aí a pessoa ali, dentro do jogo, vai esmiuçar a vida da pessoa e através disso ele consegue e descobre ali que aquela pessoa precisa cultuar essa força, que é Exu e Pombogira. E aí acaba assentando isso, famoso escravo do orixá, para aquela pessoa. Então tem esse tipo de situação. Então, Diego, necessariamente as pessoas precisam cultuar Exu e Pombogira? Nem todo mundo precisa cultuar Exu e Pombogira. Mas sim, quando uma pessoa identifica isso, principalmente, creio eu que no candomblé, ou tem também no Ifá e no culto tradicional, em que você verifica esse tipo de situação. Mas aí é que tá. Em África isso não acontece. Mas em África isso não acontece. Porque em África você não vai ter Exu, você não vai ter Pombogira na mesma conotação ou na mesma significância, no mesmo significado que é no Brasil. Mas quem vem de lá para cá enxerga essa necessidade, até porque, querendo ou não, Exu e Pombogira, assim como Preto Velho, Caboclo e todas as outras entidades, fazem parte da ancestralidade brasileira, da ancestralidade espiritual brasileira. Então, tem pessoas que têm ancestralidade com Exu, tem pessoas que têm ancestralidade com Pombogira, tem pessoas que têm ancestralidade com Caboclo, com Preto Velho e por aí vai. E aí vai depender de caso a caso. Então não é só Exu, não é só Pombogira que é ancestral daquela pessoa. Só lembrando, como eu falei, Exu e Pombogira são nomenclaturas e não necessariamente são o que nós chamamos de algo definitivo, né? Exu e Pombogira são ancestrais sim, assim como o Caboclo, assim como o Preto Velho. E aí vai depender de cada situação entender que tipo de que tipo de ancestral é aquele Exu e aquela Pombogira na vida daquela pessoa. Então é necessário se verificar que tipo de ancestral é essa entidade, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E Diego, como que eu descubro
para saber se realmente isso é um ancestral? Através de uma consulta oracular. É através de uma consulta oracular que se vê, através de uma consulta oracular, mas não é qualquer consulta oracular, é através de uma consulta oracular que você descobre quem é a sua ancestralidade ou qual é a sua ancestralidade. E aí, após você descobrir qual é a sua ancestralidade, com Exu e Pombogira, você vai definir se é um ancestral familiar, se não é um ancestral familiar, se é um ancestral por pacto, após uma iniciação e por aí vai. Então você precisa procurar primeiro um oraculista qualificado, oraculista quimbandeiro, oraculista candomblecista, oraculista Ifá, culto tradicional, Babalaô Orixá e Alorixá. Então você precisa procurar pessoas que estão realmente qualificadas para identificar esse tipo de situação e que são realmente experientes e que conseguem apurar isso com uma perícia um pouco maior. Então, o mais recomendado para você saber quem é essa ancestralidade ou como descobrir qual é essa ancestralidade é basicamente procurar um oraculista. Na Umbanda provavelmente você não vai achar, porque na Umbanda tem Umbanda que joga oráculo, tem Umbanda que joga oráculo, tem Umbanda que joga búzio. Então vai depender de casa para casa, vai depender de tradição para tradição. Então, mas normalmente a Umbanda não se joga búzio. Normalmente a Umbanda não se joga búzio, a não ser, por exemplo, a Omolocô, né? O Omolocô, algumas casas que ainda utilizam a nomenclatura Umbanda Omolocô, e aí no Omolocô você joga búzios, né? Candomblé se joga búzios. Ifá e culto tradicional se joga búzios, né? Já na Quimbanda, de acordo com a tradição, você joga Caurifã, você joga Vititingombo, no caso da Quimbanda Congo. Então tem vários oráculos dentro da Quimbanda, né? Os mais tradicionais, Caurifã, que é o oráculo de Búzios, de Exu, e o Vititingombo, que é na tradição Congo, né? Congo Angola. Então é isso. Então procurar uma casa, um sacerdote sério, um oraculista sério, que vai conseguir fazer a apuração de fato dessa situação, te dar um diagnóstico mais preciso e entender que tipo de ancestralidade é aquela entidade na sua vida. Beleza? Então é isso, pessoal. Estamos com as vagas abertas para as iniciações e pactos. Iniciações não. Pactos pela alta magia. Então, se você deseja fazer pactos com Lúcifer, Mamon, Paimon e outras tantas divindades da alta magia, só entrar em contato conosco. Os números vão estar aqui abaixo do vídeo. Sim, vai ter uma nova modalidade, né? Porque até então eu estava fazendo a modalidade de pactuação pelo satanismo, né? Demonolatria. Agora eu estou utilizando também uma nova metodologia que está chegando para nós, né? Que é a luciferiana. Então, se você quiser fazer, seja pela luciferiana, né? O pacto aliança pela luciferiana, ou pacto aliança pela demonolatria, pelo satanismo, entre em contato conosco. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo, mas precisa passar também por uma consulta oracular, né? Mas não pelo jogo de búzios. Para se ver pactos, essas questões, alianças, não é pelo jogo de búzios, e sim pelo tarô negro, né? Pelo tarô negro, onde ali a gente vê a necessidade do seu pacto, quem é o Daimon que vai aceitar a sua pactuação, certo? E é isso. Precisa-se, antes de fazer um pacto, antes de fazer uma aliança, necessário fazer uma consulta oracular. E também para você que quer fazer trabalhos, quer fazer ebós, quer fazer banhos, limpezas, seja para orixá, no caso do culto tradicional e de Fá, para você que quer consultas oraculares também na questão da Quimbanda, a gente também joga o oráculo de Exu, jogamos jogo de búzios,
né? E também temos o famoso tarô. Só que tarô não dá para ver essas coisas, já falo logo. Vai ter gente que vai até falar assim, tá, Diego? Você consegue ver também? Tem uns doidos aí na internet aí, umas doiduras aí na internet aí, que onde o cara consegue ver Exu, Pombogira e Orixá no tarô. O que eu acho muito improvável, né? Mas eu sou tarólogo, né? Eu sou tarólogo. E se você quiser fazer consultas oraculares através do tarô, não, você não vai. Eu não vou falar para você, não vou fazer essa marmotagem. Quer ver seu Exu e sua pombogira através do tarô? Não vou fazer isso. A gente tem ferramentas para isso, como por exemplo o Pelei Fá. Nós temos jogo de búzios tradicional. Nós temos o oráculo de Exu, né, que são ferramentas tradicionais para a gente verificar essa situação, né? Tá, Diego, mas você vê pactos através do tarô negro. Esse tarô negro, ele é uma metodologia utilizada pela minha família, né? Aonde a gente faz a análise da sua situação pela alta magia através do tarô. Então é alta magia. É pela alta magia que a gente vê a questão do tarô. Os daimons que você vai se pactuar, a necessidade de você se pactuar e quem vai aceitar o seu pacto. Então eu utilizo o tarô negro. Agora, se você quer ver essa questão mais atrelada à ancestralidade, aí é só entrar em contato conosco. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo para você marcar a sua consulta e a gente verificar essas questões para você, beleza? Então é isso. Um bom dia a todos, um ótimo abraço, sucesso, fui!